Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai começar a estudar campos vetoriais. Campos vetoriais é uma parte muito importante daquela questão que a gente colocou no começo da nossa disciplina, que é a seguinte. Vamos supor que a gente tem uma embarcação se deslocando no oceano e a gente está se perguntando qual o efeito que correntes marítimas podem ter sobre o consumo de combustível dessa embarcação. Então, que tipo de grandezas ou variáveis físicas ou matemáticas a gente deveria considerar nessa situação? Então, naturalmente, tem várias coisas que fogem do escopo de cálculo 3, mas a gente tem uma delas que está bastante relacionada com o conceito de campos vetoriais. Então, agora que nós já estudamos curvas parametrizadas, a gente sabe que a trajetória da embarcação ali, pelo oceano, a gente pode pensar nela usando a ideia de curva parametrizada. A cada instante de tempo, você tem uma posição XY da embarcação. Só que aqui nessa animação, a gente tem essas várias setinhas verdes, que são vetores, que aqui na nossa ideia, todos esses vetores representam a as correntes marítimas, ali naquela região. Isso aqui indicaria como são as correntes ali na superfície do mar, e a gente pode ver se essa corrente marítima se ela está ajudando ou atrapalhando a embarcação do navio de um modo geral. Então, que tipo de coisa a gente poderia considerar aqui? Bem, uma questão é qual a direção, de um modo geral, dessa corrente marítima? Em cada ponto, qual a direção da corrente marítima em cada ponto da trajetória do navio? Aqui a gente pode ver que esses vetores, eles apontam, de um modo geral, numa direção contrária ao deslocamento do navio. Parece que esses vetores, eles mais atrapalham do que ajudam o deslocamento dessa embarcação. Uma outra questão que a gente poderia colocar é o quão fortes são essas correntes marítimas. Então, aqui a gente tem justamente a ideia de direção, sentido e intensidade de um vetor. E aqui a gente não tem apenas um vetor. A gente tem um vetor para cada ponto de R2. Do ponto de vista do problema, a gente teria um vetor para cada ponto da superfície do mar. Então, essa função, que associa a cada ponto do plano um vetor, é o que a gente chama de campo vetorial. Então, vocês podem ver aqui nessa figura da costa sul dos Estados Unidos, ali na costa leste, né? Aqui está o estado da Flórida. Aqui você tem vários vetores indicando correntes marítimas ali naquela região do oceano. Aqui você também tem uma legenda de cores, né, indicando a intensidade, mas a gente pode ver como que essa ideia de campo vetorial, ou seja, um vetor associado a cada ponto do plano, como que isso pode ser usado para descrever fenômenos, no caso de correntes marítimas. E aqui a gente tem um segundo exemplo, também ali da mesma região, só que aqui a gente tem corrente de ar, no caso do furacão Katrina. Então aqui a gente pode ver mais uma vez como essa ideia de campo vetorial, ou seja, um vetor associado a cada ponto do plano, como que isso nos ajuda a descrever um fenômeno que nesse caso é um furacão. A gente também tem campos vetoriais de R3, certo? Em 3 dimensões. Mas por enquanto a gente está estudando campos vetoriais de R2. Então essa aqui é a nossa definição de campo vetorial. Então a gente pode ter um campo vetorial de R2 ou R3, certo? Mas vamos visualizar primeiro campos vetoriais de R2. A gente vai ter um certo conjunto D que vai ser o domínio do campo vetorial. Então a gente pode ter um vetor definido para cada região, para cada ponto do plano inteiro, ou só do primeiro quadrante, por exemplo. Então a gente tem um conjunto D aqui que a gente vai chamar de domínio. Então aqui um campo vetorial é uma função f que associa a cada ponto do plano, certo? A cada ponto nessa região D do plano, um outro vetor que a gente está chamando aqui de f de p. E esse conjunto D é dito domínio. Então aqui a gente vê um campo vetorial definido bem explicitamente. Dado um ponto x, y do plano, a gente pode calcular essa imagem aqui e observar que o resultado é um vetor também. Então vamos ver aqui um exemplo. Então vamos observar o ponto 1, 0.
Então, o que esse campo vetorial fornece no ponto 1, 0? Então, a gente vai usar essa expressão para calcular a imagem. A coordenada y do nosso ponto é 0, certo? Então, a gente vai ter aqui 0 i. E aqui a gente tem menos a coordenada x, onde x, no caso desse ponto, é igual a 1. Então, esse aqui, esse vetor, é a imagem do ponto 1, 0. E a gente vai representar graficamente agora essa relação, a imagem do campo vetorial nesse ponto. Então, o que ocorre? O ponto 1, 0 do domínio, né, o ponto 1, 0 do plano, ele tem um vetor associado que é esse aqui. O que essa relação diria? Ela diria que nesse ponto da superfície do mar, a corrente marítima, né, a correnteza, tem essa direção, sentido e intensidade. Ou, no caso da evolução do furacão Katrina, né, uma figura que a gente viu agora há pouco, naquele ponto ali da região, o vento tem uma direção, sentido e velocidade dada por esse vetor aqui. Então, por que é importante essa interpretação? Se a gente considerar todos os pontos ali da região onde o furacão Katrina está avançando, se a gente representar todos os vetores que indicam o comportamento, né, a direção e a velocidade do vento, se a gente representar todos esses vetores na origem, a gente não vai ter uma figura clara, como aquelas que a gente viu. A gente vai ter um bolo de vetores na origem que não vão ajudar a gente a enxergar muita coisa. Então, o que a gente vai fazer para representar esse vetor? A gente pode, tecnicamente, representar ele partindo da origem? Pode. Matematicamente vai estar correto. Mas, do ponto de vista dos problemas, é mais interessante a gente indicar esse vetor que indica a corrente marítima nesse ponto, partindo desse ponto. Então, como que a gente representa o vetor 0 menos 1 partindo desse ponto? Bem, são 0 unidades na horizontal e aqui uma unidade para baixo. Então, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, escolher um outro ponto do plano, olhar para essa imagem e considerar o vetor que a gente tem na imagem. E fazer isso para cada um dos pontos. Se a gente fizer isso, juntando todos esses vetores com origem no ponto em questão, a gente tem aquela distribuição de vetores que indicam as correntes marítimas ou a evolução de um furacão. O que eu quero dizer? Se a gente representar todas essas imagens, todas elas partindo da origem, a gente não consegue a mesma qualidade na visualização. Esses vetores aqui eu desenhei como exemplos, certo? Eu não calculei eles corretamente a partir dessa expressão. Então, agora, para exercitar a definição de campo vetorial e essa representação da imagem do campo vetorial, com origem no ponto em questão do domínio, eu vou pedir para vocês calcularem o vetor imagem do campo vetorial em cada um desses pontos e representarem geometricamente essas imagens como eu fiz aqui. Marcar cada um desses pontos dados no gráfico e, partindo de cada um desses pontos, desenhar o vetor correspondente, certo? Então, pausem o vídeo, calculem e façam a representação geométrica e a gente já vai concluir nossa videoaula com esse exemplo. Bem, então, primeiramente aqui o cálculo da imagem. Quando x é igual a 1 e y é igual a 1, é só a gente substituir diretamente. Y é igual a 1 e x é igual a 1, 1 menos 1. Aqui, novamente, com y é igual a 1, a gente tem mais 1 na coordenada x. E quando x é igual a 0, a segunda coordenada, 0. E aqui a mesma mecânica. Novamente, com y é igual a 1. E quando x é igual a menos 1, mais 1 na segunda coordenada. Para fazer a representação gráfica aqui, eu fiz uma legenda de cores para os pontos, que não é estritamente necessário, eu só acho que ajuda a visualização. Aqui no ponto 1, 0, eu marquei esse ponto em amarelo, o ponto 1, 1 do domínio eu marquei em verde, o ponto 0, 1 eu marquei em azul, e o ponto menos 1, 1 eu marquei nessa cor aqui, rosa, certo? Então, os pontos do domínio estão marcados com as respectivas cores. Em laranja, eu desenhei a imagem deles, vista como um vetor, com origem
no ponto em questão do domínio. Então, aqui o ponto 1, 1 do domínio está marcado em verde aqui, ó, o ponto 1, 1. E qual é o vetor imagem? Ele tem uma unidade para a direita e uma unidade para baixo. É esse aqui. O vetor 0, 1, perdão, o ponto 0, 1 do domínio, ele está aqui, em azul, marcado no eixo Y. Ele tem uma unidade para a direita e, na vertical, nada. Certo? Então, essa imagem aqui está representada em laranja e assim por diante. Aqui a gente tem alguns vetores representados, mas um esboço mais completo desse campo vetorial a gente tem aqui nessa figura. Naturalmente, não são todos os vetores esboçados, certo? São infinitos vetores que são definidos por essa relação. Aqui nós temos alguns, mas que já dão uma ideia do comportamento desse campo vetorial. Aqui a gente tem a intensidade dos vetores vai ficando menor no centro da figura, que é a origem. Quanto mais distante da origem, a gente tem a intensidade dos vetores maior. E aqui o campo vetorial ele tem esse padrão de rotação no sentido horário em torno da origem, que é coerente com o nosso esboço aqui. Então, lembrando que esse campo vetorial pode representar uma corrente marítima, ou corrente de ar, ou uma série de outras coisas do gênero. De qualquer maneira, é importante que vocês confiram tanto a teoria quanto mais os outros exemplos das notas de aula.